Imagine ser capaz de escapar da corrida dos ratos e se aposentar daqui uns anos. Você estará sentado em uma praia de areia branca, o sol está brilhando e você pode ouvir as ondas de forma suave. Ê, vida boa! Agora você deve estar se perguntando, como eu faço isso? Quantos bitcoins eu preciso para chegar lá? Nesse vídeo você vai ter todas essas perguntas respondidas e ainda mais informações interessantes para essa jornada. Seu tempo é precioso demais, então vamos para o vídeo. Recentemente, um programador ligado ao mundo cripto criou uma calculadora onde você pode fazer simulações de acordo com a sua dinâmica familiar e seus custos de vida. Antes da simulação, deixa eu te falar alguns pontos importantes sobre essa calculadora. Primeiramente, ela leva em conta uma premissa de previsão de preços do Bitcoin. Isso é óbvio, porque ela está se baseando no passado para mostrar o futuro. Ela também não considera retornos negativos do preço do Bitcoin. Ela assume apenas um crescimento consistente ano após ano, o que não é verdade, pois o Bitcoin teve resultados negativos em alguns anos. Bom, dito isso, primeiro acesse esse site, clique no botão direito do mouse e escolha a opção traduzir para o português para facilitar a sua vida, se caso necessário. Depois disso, coloque a sua idade. Bem, eu vou fazer uma simulação aqui de um adulto de 30 anos. Depois coloque a sua expectativa de vida, ou seja, até quantos anos você acha que viverá. Eu vou colocar aqui no caso 90 anos. Agora coloque a quantidade de bitcoins que você possui. Nesse caso, ele automaticamente já colocou meio Bitcoin e eu vou deixar meio Bitcoin. Abaixo, coloque a compra anual estimada que você irá fazer em Bitcoin. Se você consegue guardar R$1.000 por mês e compra R$1.000 em Bitcoin todo mês, faça a conta com a conversão do dólar de hoje mesmo. Então, R$1.000 vezes 12, R$12.000 divididos por 5, que é a cotação do dólar, o resultado disso é $2.400. Então eu vou colocar $2.400 aqui. Bem, partimos agora para a taxa de crescimento do preço anual. Bem, essa taxa de crescimento do Bitcoin é aqui que o bicho pega, pessoal. Logo de cara, a própria calculadora fornece um número bem divergente dos padrões Bitcoin. Eles colocam apenas 20%, mas isso não é a realidade. Então eu fui buscar esses dados e não foi nada fácil assim. Justamente porque é uma média baseada em um período onde temos anos com resultados negativos e também outros anos com um preço subindo muito forte. Eles também não deixam claro como que eles chegaram nesse resultado de 20%. Bem, o fato é que nessa busca eu me deparei com um site que faz testes comparativos. Nele podemos analisar que o Bitcoin possui uma taxa de crescimento anual médio de aproximadamente 104% desde agosto de 2011 até abril de 2024. Bem, para que possamos utilizar esses dados, temos que verificar se é uma realidade. Mas isso é simples. Vamos acessar o CoinMarketCap, clicar em Bitcoin e abrir o seu gráfico para ver o preço em agosto de 2011. Bem, podemos verificar que em agosto de 2011 o Bitcoin estava aproximadamente com um preço de $11,24. Depois disso, vamos para uma calculadora de juros compostos e colocamos o valor de 11,24. Bem, a taxa de juros que temos que colocar aqui é 104. Essa é uma taxa de juros anual e o período é de 12 anos, conforme verificamos naquele site. Mudamos aqui para 12 anos e calculamos. Bem, podemos ver que chegamos num resultado de aproximadamente $58.000 para o Bitcoin. Agora vamos ver se isso condiz com o preço do Bitcoin em abril deste ano. Vamos consultar o CoinMarketCap novamente. Vamos ver no gráfico e em abril de 2024, neste ano, o Bitcoin estava sendo cotado a $59.000. Maravilha, nós podemos usar esses dados efetivamente. Mas, obviamente, que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Então vamos supor que num cenário mais negativo e realista, em que o Bitcoin continue crescendo 3 vezes menos do que vem crescendo ao longo de todo esse período. Então vamos colocar um crescimento anual de 35%. Bem, agora vamos para a taxa de inflação. Ali eles assumem uma taxa média de 2%, que é uma taxa americana. Então eu busquei esses dados do Brasil aqui para você.
Pegando a série histórica do IPCA, de 1996 até 2023, temos uma média de 6,5% ao ano de inflação. Entretanto, tratando-se de Brasil, será que podemos presumir que essa taxa aumente bastante? Sim, eu acho que podemos. Então vamos considerar que as ondas inflacionárias puxem essa média para 10% ao ano, o que não me surpreenderia em nada. Então, voltando aqui para a calculadora, vamos colocar 10%. Na sequência, coloque a renda anual que você deseja se aposentar. Nesse caso, em específico, eu vou colocar e assumir que lá na frente essa pessoa queira usar o equivalente a $60 mil anualmente. Hoje, isso equivale a uma renda de R$25 mil por mês. Pronto, agora você já colocou todas as variáveis possíveis. Então vamos para os resultados. São duas alternativas que o programa vai te mostrar. Você pode ver o resultado conservador e o otimizado. Aqui eles têm uma breve explicação do que isso significa. Basicamente, o conservador consiste em você vender todos os seus bitcoins no momento em que você se aposentar. Só que, para isso, você terá que acumular mais bitcoins durante muito mais tempo, porque você transformará esses bitcoins em dólar ou real, ou qualquer outra moeda governamental, que por sua vez terão um impacto negativo frente à inflação. Ou seja, essas moedas perdem valor no tempo. Já a alternativa otimizada consiste em você retirar apenas o valor mensal para cobrir seus custos fixos de vida e o restante do seu patrimônio ainda permanecerá em Bitcoin, que é um ativo programado para ser desinflacionário. Então, a tão sonhada aposentadoria vem muito antes. Então, como vocês podem ver, fazendo uma análise da alternativa otimizado, a sua idade de aposentadoria seria em 40 anos, justamente porque você acumula os bitcoins até essa idade e depois você permanece com o seu patrimônio em Bitcoin e ele automaticamente se valorizaria. Entretanto, se você optar pela alternativa conservadora, você teria que acumular muito mais bitcoins porque justamente você chegaria aos 58 anos, conforme o gráfico, e aí você liquidaria, venderia todos os seus bitcoins, permaneceria em dólar ou real, enfim. E aí nesse caso, o seu dinheiro estaria perdendo valor para a inflação. Bom, galera, voltando aqui para a alternativa otimizado, que eu acredito que muitos de vocês acreditam mais nessa modalidade. Bem, na tabela a gente pode ir até o ano de 2034, que é o ano em que efetivamente essa pessoa da simulação teria sua aposentadoria. O Bitcoin estaria valendo $1.400.000 e é aí que a calculadora, ao meu ver, poderia ser mais precisa, porque ela considera que o Bitcoin nesse ano terá uma performance positiva, o que na verdade a história nos mostra que é diferente. Se considerarmos esse gráfico, que pega o Bitcoin desde 2011, ele nos mostra, ano após ano, que o ciclo de alta é de 3 anos e 1 ano de queda. E aí pode ser que você tenha que aguardar mais 1 ou 2 anos até se aposentar. Então, voltando aqui para a calculadora. Bem, nessa coluna aqui, ele já nos sugere uma renda anual de aproximadamente $155 mil. Que nada mais é que os $60 mil ao valor presente de 2034. Então ele está considerando uma taxa de inflação de 10% ao ano, que colocamos lá, mas também tem uma ressalva aqui. Se nós pegarmos esse valor aqui, que seria a retirada em Bitcoin, e dividirmos pelo montante acumulado até a aposentadoria, que seria de 0,62 e uns quebrados, chegamos numa retirada anual de 17%. Tradicionalmente, existe uma regra de 4% de retirada do seu patrimônio ao se aposentar, mas isso acontece justamente porque a calculadora está considerando uma média anual de crescimento eterna do Bitcoin em 35%. Mas entendendo essas variações e como elas afetam os resultados, mesmo assim podemos ter uma ideia interessante de como a nossa vida pode ser beneficiada pelo ativo que mais valoriza nos últimos 15 anos. Bem, galera, é isso aí. Faça essa simulação de acordo com a sua dinâmica familiar e coloque dados conservadores para que você não crie expectativas muito grandes.
E se você gostou, dá um like aí, pelo amor de Deus. Vou colocar aqui o link da calculadora na descrição e quero deixar uma sugestão aqui de mais 2 vídeos. Use o seu tempo para aprender mais sobre o ecossistema do Bitcoin e criptomoedas clicando neles. Valeu, abraço!